Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pacote de Textos. Eu sou o Rafael Caneca e se você gosta de livros que mexem com o estômago, com o coração e com o nosso senso de justiça, fica aqui, porque o vídeo de hoje é sobre Puro, o mais recente romance da Nara Vidal, que tem tudo a ver com isso que eu falei. Vamos nessa? Antes de eu começar, aproveita para deixar a sua curtida aqui no canal, se inscrever no canal, até porque a gente não grava para ficar falando sozinho não, né? A gente precisa de vocês, precisa da interação. Então vamos embora, que o assunto de hoje é pesado, mas extremamente necessário. Puro, lançado pela Todavia em 2024, ano em que venceu o prêmio APCA na categoria romance, é o mais recente romance da Nara Vidal, uma mineira de Guarani, formada em letras pelo UFRJ e com mestrado em artes e herança cultural em Londres, onde ela vive atualmente. A Nara vem construindo uma carreira sólida na literatura brasileira, com romances como Sorte, publicada em 2018 pela Moinhos, do meu amigo Nathan Matos, e finalista do Prêmio Oceanos em 2019. E também Eva, publicada em 2022 pela Todavia, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, que, como outros livros que eu já falei por aqui, também foi enviado por mim para quem fazia parte do saudoso clube de assinatura Pacote de Textos. Saudades, inclusive. Ela também publicou Mapas para Desaparecer, livro de contos que saiu em 2020 pela Faria e Silva, e Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare, pela Relicário em 2023. A Nara ela tem uma obra literária voltada para o feminismo, o silenciamento das mulheres e o racismo, com uma escrita que junta pesquisa histórica com uma linguagem literária seca, cortante, sem concessões nenhuma. Isso a gente vê bem Puro. A trama do livro é contada por múltiplas vozes, ainda que sem diálogos e com meras indicações. Ou seja, fulano vê, Beltrano explica, ciclano, ou seria cicrano, eu nunca sei, ciclano pensa, e gira em torno de uma rede de personagens que sustentam e perpetuam, às vezes sem nem entender, um projeto eugenista e racista no interior do Brasil. A história se passa numa cidade fictícia, chamada Santa Graça, uma espécie de microcosmo da obsessão brasileira por pureza racial, controle social e opressão histórica. Santa Graça aparece no próprio texto como uma referência de virtude e limpeza do território nacional. No futuro, não se viu mais ali negrinho ou doente nenhum. Na cidade, o projeto de branqueamento racial se concretiza em políticas eugenistas, inspiradas nas ideias que de fato circularam pelo Brasil lá pelos anos 30. Duvida? No livro, tem trechos reais da Constituição de 1934 e dos slogans da Ação Integralista Brasileira e da Frente Negra Brasileira. Quer ver? Está ali bem no comecinho do livro. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934, artigo 138. Incumbe à União, aos estados e aos municípios estimular a educação eugênica, cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais. Slogan da Ação Integralista Brasileira: Deus, Pátria e Família. Slogan da Frente Negra Brasileira: Deus, Pátria, Raça e Família. Isso foi na década de 30, mas qualquer semelhança com a atualidade, será que pode ser mera coincidência só? Continuando sobre o livro, no centro de Puro temos três figuras femininas. Iris, uma mulher negra, empregada, marcada por tragédias pessoais e segredos indizíveis. Elga Tatler, uma mulher branca que chega à cidade como enfermeira para cuidar de crianças defeituosas. E Delfina, jovem que vive o trauma de ter sido separada de sua irmã e o trauma de um colégio interno. Uma personagem envolta em memórias, obsessões e um passado sexualmente abusivo e confuso. A narrativa começa com Ícaro, um menino branco com deficiência. E aqui um pequeno disclaimer. Se você não sabe, a gente não diz portador de deficiência, viu?
Afinal, não se está portando nada. É pessoa com deficiência mesmo. Ícaro é filho de Olavo e Ondina. Ele é cuidado por Íris e desprezado por todos os que deveriam protegê-lo. A figura de Ícaro simboliza o erro genético da eugenia, um branco considerado impuro por ser deficiente. A violência contra ele é física, é emocional, é psicológica, tudo ao mesmo tempo agora. E ele tem um amigo, o Lázaro, um menino arrogante, criado pelas três velhas de um casarão de Santa Graça, que acredita ser destinado a cargos de poder. Mas não é nem de Lázaro que eu vou falar, e sim desse casarão, porque dentro dele é que a narrativa acaba por revelar seu lado mais sombrio. Não sei se eu digo, não sei se eu deixo para vocês descobrirem. Acho melhor manter o suspense. Mas acho que pelo que eu falei até agora dá para imaginar, né, não? As três velhas que eu falei antes e que moram no casarão representam o poder ancestral branco que mantém as engrenagens do racismo funcionando. Elas ensinam religião, culinária, idiomas, como se fossem as matriarcas do saber, mas escondem no sótão segredos monstruosos. E é através de Íris que vemos isso. Ela é a personagem que, mesmo silenciada, vê tudo. Tem ódio, tem amor, tem culpa e tem coragem. A chegada de Helga, mulher branca que se diz enfermeira de crianças com defeitos, reforça esse projeto eugenista. Ela representa a pseudociência colocada a serviço da ideologia racista, com sua leitura de autores como Gobineau e Galton, referências reais do pensamento eugenista europeu. Ao longo do romance, a gente acompanha a derrocada moral da cidade, a crescente violência contra os marginalizados e o envolvimento do padre Arcanjo, do médico Dr. Lírio e de outras figuras da cidade nesse projeto de purificação racial. O romance chega ao seu ápice quando Íris descobre literalmente o que está por trás das portas fechadas do casarão. E com isso, carrega o peso de um segredo que é tanto individual quanto coletivo. A obra termina com uma sequência onírica e simbólica, com Íris sendo levada de volta à Horizontina, um lugar que parece ser tanto prisão quanto refúgio. Uma espécie de epifania final. Uma Íris cansada, marcada pela dor, pelas perdas, mas ainda assim com a força de quem viu e sobreviveu. Agora, falando sobre o que Puro tem de mais forte, que não é pouca coisa, a gente pode chamar atenção para 5 aspectos importantíssimos do livro. Uma estrutura narrativa múltipla e polifônica, uma linguagem direta, afiada e literária, mas sem ser rebuscada, ainda bem, uma construção simbólica poderosa, a atualidade do tema, racismo estrutural, eugenia, apagamento, e a coragem da autora. Explicando um pouquinho mais, a Nara constrói a narrativa com múltiplas vozes que se sobrepõem e se contradizem. Cada personagem tem o seu modo de ver o mundo, e isso ajuda a mostrar como o racismo e a eugenia estão entranhados em todos os níveis sociais, mesmo em quem se diz do bem. Defensores da família, da tradição, gente do bem que a gente diz hoje em dia, né? É um trabalho sofisticado de polifonia, que exige a atenção do leitor, mas que consegue recompensar pela riqueza das camadas que apresenta. Além disso, o texto da Nara tem uma força bruta, ele é limpo, direto e ao mesmo tempo cheio de tensão e poesia. Uma poesia não bonitinha, mas seca, porque a gente não vê floreio, a gente vê profundidade. E eu particularmente adoro quem consegue falar muito com pouco. E essa é uma das muitas habilidades da Nara. O livro curtinho tem só 96 páginas, mas que falam tanto. Além de dizer muito com pouco, o silêncio, aquele que os personagens não dizem, pesa tanto quanto o que é dito. Sobre as simbologias, tudo em Santa Graça é simbólico. A cidade, o casarão, a gordura da cozinha que vai virar alimento para os porcos, o tanque de água onde Ícaro sonha mergulhar,
Os dentes embrulhados em papel de caramelo, tudo isso, tudo é simbologia. A Nara usa esses elementos para falar de pureza, sujeira, exclusão e violência de forma quase alegórica. Mais uma vez, sem precisar explicar demais. Aliás, a literatura nem precisa explicar, né? Ainda a gente pode dizer que Puro não é só um romance histórico. É uma denúncia do presente travestida de passado. Porque Puro fala do Brasil dos anos 30, mas serve direitinho para o Brasil de hoje. Afinal, quem é que tem coragem de dizer que o discurso eugenista morreu? Morreu nada. Ele só ganhou outra roupagem. E o livro mostra como ideias absurdas se transformaram e se transformam em políticas públicas, violência legitimada e indiferença social. A Nara foi fundo. Ela não passa pano para seu Zé Ninguém. Não tem personagem que escape ileso. Mesmo Iris, que poderia ser tratada como heroína, redentora, ela é cheia de raiva, cheia de contradições, cheia de desejo de vingança. E esse é um livro que incomoda. E isso aqui é elogio. Sendo bem honesto, Puro não é um livro fácil. O romance é pesadíssimo, com cenas de abuso, racismo, violência psicológica e física. Não tem pausa, não tem alívio cômico, não tem respiro. Isso pode afastar leitores mais sensíveis ou quem espera um enredo mais agradável. É uma leitura necessária, sim, mas definitivamente também desconfortável. Então, como já falei aqui, Puro é um soco no estômago de uma denúncia literária de altíssimo nível. É uma ficção que mergulha no horror do racismo institucionalizado, na perversidade da eugenia e no modo como o Brasil lidou e ainda lida com seus indesejados. Negros, pobres, doentes, deficientes. A autora constrói um microcosmo com Santa Graça, mas ali cabe o Brasil inteiro. É um livro para ser lido, relido, discutido. Não espere entretenimento, não, porque Puro é um romance que te desafia, que te tira do eixo. E isso é o que faz dele uma das obras mais relevantes da ficção brasileira recente. Chegamos ao fim desse vídeo, ao fim dessa resenha. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Me conta nos comentários se você já leu Puro, se ficou curioso, se já conhecia a escrita da Nara Vidal. E se quiser me ajudar a espalhar esse conteúdo, curte o vídeo, compartilha com alguém que gosta de conhecer novos livros, novos autores, principalmente aqueles socialmente urgentes. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar o pacote de textos também nas outras redes sociais. É só procurar pacote de textos no Instagram, no TikTok, no Threads e também no Substack, onde eu tenho publicado textos semanalmente. Valeu, galera, e até a próxima leitura.